bem, eu quero falar uma coisa para vocês que fique bem claro aquilo que eu vou falar. Como torcedor corintiano, eu vou sempre estar torcendo para o Corinthians, independente de qualquer situação. Seja no momento ruim, no momento péssimo, como nós estamos vivendo hoje, ou seja no momento grande, como nós vivemos em 2012. Sempre estarei torcendo para o Esporte Clube Corinthians Paulista, porque está aqui no meu sangue. Sempre serei corintiano. Torcedor, ele tem todo o direito de brincar, de tirar sarro desse, tirar sarro daquele, de falar que o seu time vai ganhar. E como eu falei aqui a semana toda, que hoje o Corinthians iria para Fortaleza e iria vencer e iria para a final da Sul-Americana. Como torcedor, nós temos todo o direito de dar o nosso palpite e falar aquilo que bem entendermos, desde que não faltamos com respeito com os nossos adversários. Isso eu nunca fiz e nunca farei, faltar o respeito com os meus adversários. Jamais. Seja ele o Fortaleza, seja Palmeiras, São Paulo, qualquer time. Não vou faltar o respeito. O final do jogo foi agora há pouco, 2-0 para o Fortaleza. Parabéns ao Fortaleza, que venceu o jogo 2-0 e foi para a final da Sul-Americana, uma final inédita para o Fortaleza. Com certeza deve pegar a LDU. Aí você me pergunta, você vai torcer para quem? Para a LDU ou para o Fortaleza? Eu irei torcer para o Fortaleza ganhar porque merece. Merece. A administração que o Fortaleza está fazendo, a administração que o presidente do Fortaleza fez, se eu não me engano, vocês que conhecem bem mais o Fortaleza do que eu, podem dizer aqui nos comentários, se eu não me engano, esse presidente pegou o Fortaleza na Série C, levou para a Série A. Hoje o Fortaleza tem um técnico que é excelente, né? E o Fortaleza sempre disputa as primeiras posições nos campeonatos aqui do Brasil, está numa final inédita da Sul-Americana, e ele vem colhendo os frutos que o presidente do Fortaleza plantou lá atrás. E hoje o Corinthians colhe os frutos que o presidente do Ilho plantou lá atrás. Ou seja, bagunça, elenco medíocre, elenco fraco, né? É isso que nós estamos colhendo. É isso que o torcedor corintiano está colhendo hoje. Toda essa bagunça que o Corinthians vive. Tá certo? O Mano Menezes é a segunda partida dele. Eu já disse várias vezes que ele não seria o meu técnico para o Corinthians. Mas eu isento ele totalmente de qualquer culpa dessas duas partidas, tanto quanto o São Paulo e hoje contra o Fortaleza, porque ele não tem culpa de nada. Se tirar o Mano Menezes hoje do Corinthians e colocar o Guardiola no Corinthians, e vai vir a data FIFA depois do jogo contra o Flamengo, deixa o Guardiola dirigindo o Corinthians, que dizem que o Guardiola é o bambambam do mundo, né? Também com dinheiro no bolso para contratar quem ele quer, até eu sou o bambambam. Até eu sento lá no banco do time dele e dirijo o time e levo o time para ser campeão, com dinheiro no bolso que ele tem. Mas traga ele aqui e dá esse elenco para ele treinar o Corinthians na data FIFA e continuar o resto do ano aqui no Brasil, no Campeonato Brasileiro. Eu garanto para vocês que nem o Guardiola consegue vencer uma só partida com esse elenco. Porque dá desespero em qualquer torcedor corintiano você vê o elenco que o Corinthians tem. Um Fábio Santos morto, respeito o ídolo Fábio Santos, que já foi no passado, mas não tem mais condições de vestir a camisa do Corinthians. Respeito o Gil, que é um ídolo corintiano, mas não dá mais para vestir a camisa do Corinthians. Respeito o Fagner, o melhor lateral direito que o Corinthians já teve, mas não dá mais para vestir a camisa do Corinthians. Tá? Então, tem certos jogadores, esse Matias Rojas, que até agora eu não sei por que veio, é ruim de bola, é muito ruim de bola esse Matias Rojas, não presta para vestir a camisa do Corinthians, não serve, e ainda no Campeonato Brasileiro deram a 10 para ele. Os outros jogadores que já vestiram a 10 do Corinthians devem estar todos envergonhados com esse cara vestindo a camisa 10 do Corinthians. É fraco, é ruim, é muito ruim esse Matias Rojas. Renato Augusto, respeito por demais.
porque foi um excelente jogador de futebol, mas não dá mais para vestir a camisa do Corinthians. Não dá. Chega, acabou. Não pode renovar o contrato com esses ex-jogadores que já foram ídolos no passado, mas que hoje não dá mais. Nós temos que entender isso. Augusto Melo, se Deus quiser, você vai ser eleito presidente do Corinthians. A primeira coisa que você deve fazer é não renovar o contrato com esses que tem ainda. Contrato terminando agora em dezembro. É um bem que você faz para o Corinthians. Eu vi um lance no segundo tempo, já estava 2-0 para o Fortaleza. O Juliano pega uma bola no meio de campo. Ele faz um passe tão bizarro para o jogador do Fortaleza que não dá para acreditar. Ele de frente para o jogador do Fortaleza, ele toca a bola para o jogador do Fortaleza. Não tem a mínima condições de vestir a camisa do Corinthians. Depois fica dando entrevista por aí que está sendo boicotado no Corinthians, que está triste porque fica no banco. Mas como que quer ser titular um jogador como esse? E eu começo a falar essas coisas aqui, parece que eu estou ofuscando o feito do Fortaleza, que foi vencer o Corinthians e ir para a final, com todos os méritos. Mas como sou corintiano, eu tenho que falar aquilo que eu vi do meu time. Parabéns, Fortaleza. Vou torcer para vocês para serem campeões da Sul-Americana. Mas eu tenho aqui que tecer as minhas críticas ao meu time. Já elogiei o Fortaleza, disse que vou torcer, parabéns, ponto final, tá na final. Mereceu vencer? Mereceu vencer. Tanto aqui em São Paulo como lá no Ceará. Mereceu vencer. Então, parabéns. Agora quero falar do Corinthians. Isento totalmente a culpa do Mano Menezes nesses dois duelos, contra o São Paulo e contra o Fortaleza. No segundo tempo, 2-0 para o Fortaleza, ele olha para o banco, ele tem Mosquito, que não tem condições de vestir a camisa do Corinthians também. Ele olha para o banco, tem o Wesley, que pode ser um jogador de futuro, mas hoje não dá. Hoje, o Corinthians está queimando o Wesley, porque o elenco não ajuda. Ele olha para o banco de reservas, ele tem Matheus Bidu. Ele olha para o banco de reservas, ele tem jogadores que não têm a mínima condições de vestir a camisa do Corinthians. O Bruno Mendes entrou no segundo tempo, que não quer ficar mais no Corinthians, que não tem a cabeça no Corinthians. Olha o que esse presidente do Corinthians causou para nós, torcedores. Aí somos nós que temos que botar a cara aqui a tapa, ficar ouvindo gozações de todo mundo, não só dos cearenses, mas também dos são paulinos, dos palmeirenses, dos flamenguistas, de todos. Temos que ficar aqui aguentando. Por culpa de quem? Dessa diretoria medíocre que o Corinthians tem, que causou tudo isso para nós. E hoje nós pagamos pelos erros da diretoria. Nós, torcedores de bem, que sempre elogiamos o Corinthians, sempre colocamos a nossa cara a tapa pelo Corinthians. E olha o que esse presidente do Corinthians fez. Coloca o presidente do Fortaleza de um lado e o presidente do Corinthians do outro. Olha a diferença. Olha o orçamento do Fortaleza e olha o orçamento do Corinthians. Olha a torcida do Fortaleza em números, não estou falando em vibrar, em números, prestem atenção. E olha a torcida do Corinthians. Né? Olha a história do Corinthians e olha a história do Fortaleza. E olha o que o presidente do Fortaleza fez com o Fortaleza e olha o que o presidente do Corinthians fez com o Corinthians. Jogou o Corinthians no chão e pisou em cima do Corinthians. Esse é o Duílio Monteiro Alves, o senhor Alessandro e o senhor Roberto de Andrade, que também tem culpa no cartório. Esse é o Corinthians que nós torcemos, que nós vibramos, que nós damos a vida pelo Corinthians. É isso que nós recebemos em paga desse presidente ridículo que o Corinthians tem. Ridículo. Aí agora vem com um patrocínio milionário aí para poder tampar a boca de todo mundo, mas a minha não. A minha ele não tampa. Porque eu prefiro títulos, dinheiro no cofre. Cadê as dívidas que ele disse que ia pagar? Eu prefiro títulos e um time organizado.
Pega como exemplo o Fortaleza. É simples, Augusto Melo, você vai entrar como um próximo presidente do Corinthians. Você tem tudo para fazer uma excelente gestão. Mas faça tudo aquilo ao contrário do que essa porcaria fez no Corinthians, nesses 3 anos. Está nas suas mãos, Augusto Melo. É isso que nós merecemos. Nós, torcedores, sempre iremos torcer para o Corinthians. E eu disse várias vezes aqui durante a semana, vamos vencer e vamos para a final. Eu sou torcedor e vou torcer sempre para o Corinthians. Jamais vou deixar de torcer para o Corinthians. Mesmo sabendo que hoje seria uma missão impossível o Corinthians ir para a final. Parabéns, Fortaleza. Parabéns, presidente do Fortaleza. Parabéns, torcedores do Fortaleza, pela final. E você, Duílio, agora você vê o que você vai fazer. Graças a Deus, você sai no final do ano. E tomara a Deus que esses conselheiros que votem, os sócios que votam para presidente, não coloquem outra bizarrice no comando do Corinthians. Porque será mais 3 anos de sofrimento, 3 anos vocês afundando o Corinthians. Tá certo? É isso aí. Me despeço pedindo para vocês para me seguir aqui na plataforma. Deixe seus comentários, me sigam, curta, comente, compartilha. Me ajuda do jeito que vocês puderem aí, tá bom? Tamo junto.